Saúde a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis, a lição de hoje, lição de número 6. Essa lição será ministrada no dia 9 de fevereiro de 2025 e traz por tema o tempo dos juízes. Este tema está sobre o tema trimestral ou tema do trimestre da revista Uma Viagem pelo Antigo Testamento. Então, dentro desta viagem, hoje nós trataremos sobre o tempo dos juízes, tá bem? A lição está baseada no livro de Juízes, no capítulo de número 12, versículo de número 10, que está escrito: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Já temos mais ou menos a necessidade, a relevância, a importância do tempo dos juízes. Nós vemos uma geração que é recolhida, que morre e é junta aos seus antepassados, e agora surge uma nova geração e uma característica também igual à da outra, que não conhecia o Senhor e também não conhecia os seus feitos, ou que ele fizera a Israel. Tá bem? Quando nós olhamos também para os objetivos da lição, que são três, estão escritos assim: salientar o ciclo de desobediência e arrependimento do povo durante o período dos juízes. Parece aparentemente ser algo bom, mas não é. É um círculo vicioso, de dura serviço, um povo que não se arrepende, um povo que não se coloca à disposição de Deus, que não reconhece o senhorio de Deus, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, mas que cria este vício, né? Desvia, sofre, se arrepende, volta e depois novamente desvia, sofre, se arrepende, quer dizer, cria-se um círculo vicioso, é algo se torna quanto mais obstinado, é um povo obstinado e de duro serviço, como diz nas Sagradas Escrituras. Nós vamos também mostrar alguns juízes que se destacaram em sua missão de orientar o povo. Está aqui Gideão, Sansão e também Samuel. São os três juízes, dentre alguns, dentre um número um pouco maior de juízes, mas esses serão destacados nesta lição, e nós faremos algumas comparações dos seus ministérios, seus chamados, alguma coisa que pode parecer igual, mas que no decorrer do tempo nós vamos ver que o próprio chamado ele vai perdendo o significado, o sentido daquilo que Deus tem na vida dele. E o último objetivo é enfatizar a relevância da atuação de Samuel na história dos juízes. Já de antemão, já vamos adiantando, Samuel ele é então o último dos juízes e o primeiro dos profetas, porque é no tempo do ministério de Samuel que o povo se levanta e pede para si um monarca como as outras nações. Israel agora quer ser dominado por um rei. Então nós vamos falar sobre a teocracia, a teocrácia e a monarquia, esta mudança de sistema governamental do povo de Israel, a importância, a relevância, os problemas, os prós e os contras, e o que nós podemos aprender também para os dias de hoje. Então, esta vai ser o último objetivo, quer dizer, enfatizar a relevância, a importância da atuação do profeta Samuel no tempo dos juízes. Tá bem? Então, obviamente, o ponto de número 1 já nos traz a ideia, já nos traz o tema, o tempo dos juízes, quer dizer, o período em que este ministério ele foi amplamente utilizado por Deus
para conduzir o povo, para corrigir o povo, para instruir o povo e até para consolar o povo através deste ministério, o ministério dos juízes. Então nós temos aqui o ponto de número 1, quer dizer, a ausência de um líder. Nós já começamos com uma parte aparentemente negativa, a ausência de um líder. E nós sabemos que quando há ausência, ou quando falta um referencial, ou aquele que está adiante, aquele que conduz, aquele que chama a atenção, aquele que toma as decisões, infelizmente, a parte administrativa, o funcionamento, vamos dizer, administrativo, ele sofre uma determinada perda. E quando esta perda ela é muito grande, a parte administrativa ela vai influenciar também no crescimento, no desenvolvimento, na caminhada deste povo. Então nós vemos aqui que então a primeira coisa que nós vemos, que nós aprendemos na lição é que com a ausência de um líder, o que acontece? O povo se dissipa, quer dizer, o povo se separa, o povo ele perde aquela questão da comunhão, podemos assim dizer. Um povo unido é um povo que caminha firme e forte, as lutas elas podem até vir, mas com a união do povo, as vitórias elas podem ser conquistadas com um pouco mais de facilidade. Porém, quando não há um cabeça, quando não há um líder, e há um ditado no mundo que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. O corpo padece. Isso quer dizer que, na ausência de um líder, o corpo, que é o povo, ele está, vamos dizer, sem direção, sem rumo, ele perde totalmente, porque, consequentemente, aparecerão muitos se apresentando como líderes, como cabeças, como aqueles que querem estar diante do povo e não se sabe qual voz ouvir, né? Vai haver este problema, vai existir esse problema de não saber qual voz ouvir, qual comando ouvir, qual direção seguir, porque cada um vai tentar apontar para o lado que lhe parece bem. Então, a primeira coisa que nós temos, o povo se dispersou, né? Cada tribo começou a agir de maneira distinta. E é aí que encontra o problema, né? Quando nós temos uma sociedade totalmente dividida, não há como, quer dizer, quando o caos impera, a tendência desta sociedade é ela se dissolver, ela se desmanchar, é ela desaparecer. Então a primeira coisa que nós fazemos na ausência de um líder é isto. O segundo, cada tribo passou a agir à sua maneira. Muitas vezes, o problema de se agir em outra maneira está também no fato de que, não havendo uma liderança sólida, não havendo uma direção correta, algo que aquela sociedade ela pode, ou as tribos pudessem se estribar e formar um contexto de doutrina, de ensino, que seja social, político, a tendência é fazer o quê? Começar a imitar outros povos. Quando não há essa consistência, essa coerência na questão política, nós vemos aqui que cada um agindo à sua maneira e muitas vezes imitando os maus costumes dos povos pagãos, né? E até os politeístas. E quantas vezes nós vimos Israel fazendo isso? Né? Na ausência de um líder, na ausência de um cabeça, na ausência daquele que vai adiante, daquele que demonstra, daquele que chama a atenção, a tendência é se dissipar, se dissolver e também começar a imitar outros povos. Quando falta a liderança, uma das primeiras coisas que uma nação ela perde é a sua identidade. A partir do momento que se perde uma identidade, você começa a copiar ou a assimilar identidades de outros, de outrem, no caso de outras nações. E quando nós olhamos para o perigo em estar no copiar, o copiar os maus costumes, como nós vemos aqui na lição, ele diz assim, maus costumes
politeístas. Ora, para uma nação monoteísta, que é o caso de Israel, agora é uma nação que começa a imitar nações que obedecem ou que servem vários deuses, apesar de serem falsos, mas eles têm as suas próprias deidades, os seus deuses, as suas divindades. E nós sabemos que quando olhamos para a história do Antigo Testamento, nós vamos ver também que a maioria destes deuses, desses pseudo-deuses, o que acontece? Os seus cultos eram cultos que não traziam nenhum tipo de alusão à santidade de Deus. Veja, existiam deuses cujo culto era totalmente feito à base de prostituição cultual, ou da prostituição cultual. Haviam as prostitutas cultuais, quer dizer, que toda a programação do culto àquela divindade era movida a sexo e bebidas, e o povo se embriagava. E quando nós vamos conhecê-los, nós temos aí Baco ou Dionísio, que é a mesma coisa. Qual que é a base do culto destes deuses? Sexo e bebida. Por isso, bacanal, bacana, Baco, é toda referência. E no grego, ele é chamado de Dionísio para os gregos, cujo culto era a mesma coisa. O problema de nós começarmos a assimilar outros tipos de identidades religiosas é nós cairmos nesta armadilha muito grande de que qualquer tipo de culto serve. E quando nós não caímos, nós simplesmente trazemos isso à presença de Deus, para a presença de Deus, e queremos servir a Yahvé, o único Deus verdadeiro, da mesma forma que os pagãos eles servem, os politeístas servem. Bom? E esta é a ideia também daquele falso ecumenismo. Eu já disse que o ecumenismo entre as igrejas irmãs que professam a mesma doutrina, o mesmo Deus, os mesmos costumes, é uma coisa. Agora, nós assimilarmos outros tipos de religiões que não condizem com a doutrina, com a fé, como disse Judas, que uma vez foi dada aos santos, esse tipo de ajuntamento já não faz bem, porque nós estaremos confundindo as coisas e trazendo para a presença de Deus, aparentemente, cultos que demonstram um certo tipo de santidade, mas que não passam de armadilhas. Então nós vemos aqui que na ausência de um líder, o que acontecia? Os judeus começavam a imitar os maus costumes politeístas dos povos vizinhos. Tá bem? E nós vemos isso constantemente, a tal ponto até de entregarem os seus filhos a deuses, a divindades que exigiam sacrifícios humanos, crianças, homens, mulheres, sacrifícios humanos, uma aberração que Yahvé nunca pediu, nunca passou nem por... Quando nós olhamos o povo desesperado, irritado com Deus lá em Miqueias, ele vai dizer assim, o que Deus quer? Ele quer o quê? Um ribeiro de azeite? O que ele quer? Os meus filhos? Veja que loucura, né? Quando o homem começa a se distanciar de Deus, ou quando não há uma referência, quando aqueles que estão diante do povo, eles não servem como referência, ou não apresentam uma referência sadia, ou o povo começa também a entrar por estes caminhos errados. Veja que ele pergunta, o que ele quer? Os meus filhos em sacrifício? Olha, que loucura. Deus nunca exigiu um sacrifício humano, nunca se passou sequer a ideia desse tipo de coisa. Tá bem? Aí a pessoa fala assim, mas Isaac, e não tem nada a ver. Uma coisa é provar a fé. Bem, tanto é que quando chega ao momento, ao ápice da prova da fé de Abraão, o Senhor simplesmente provê um cordeiro para si e ele substitui, ele coloca ali aquele cordeiro que serve representando a pessoa bendita, o sacrifício vicário, substituiu Isaac e Jesus Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Tá bem? O ponto de número 3 que nós vemos aqui na ausência de um líder é que uma vez desviados da lei de Deus, as tribos entraram numa espécie de círculo vicioso. Esse círculo vicioso é o que nós acabamos de falar. Tá
bem? Então eles se rebelam, se revoltam contra Deus, aí vem o sofrimento, vem os problemas por causa dessa rebelião, eles clamam a Deus no momento mais crucial, né, mais cruciante das suas dores, e o Senhor Deus bondosamente atende, no caso, no tempo dos juízes, levantando um homem, uma mulher, um juiz ou uma juíza, para colocar novamente nos trilhos. Onde está o círculo vicioso? Quando aquele juiz, aquela juíza já não existia mais, o povo voltava à questão novamente de se perder nos seus caminhos, perder a sua identidade, copiar os povos pagãos, imitar a idolatria dos povos pagãos, o culto falso dos povos pagãos, e isto comprometia, e começava tudo de novo. Isto é um círculo vicioso, quer dizer, é contumaz, é obstinado, é insistente, não volta, não para, não recua, não se arrepende, há um remorso e que, consequentemente, não vai trazer nenhum tipo de mudança para este povo. Quando nós olhamos aqui, então, no ponto de número 1, 2, nós falamos da ausência do líder, nós falamos do ciclo de desobediência e opressão, né? Vamos continuar nesta ideia. Para que este tipo de ciclo maligno não ocorra em nossas vidas, precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a parte A. Veja que há como quebrar este ciclo, há como quebrar este vício, há como sair desta espiral, desta queda em espiral, onde nós não conseguimos controlar a queda. Conseguimos controlar de que maneira? Sendo firmes e constantes. Firmes e constantes. Mas firmes e constantes em quê? Isto na palavra de Deus, na presença de Deus, na piedade, como nós estamos vendo em outras lições, quer dizer, em tudo aquilo que é relacionado a Deus. A firmeza, a constância está em nós prosseguirmos todas as vezes, independente das circunstâncias, independente das adversidades que nós sofremos, nós precisamos prosseguir naquilo que nós aprendemos. Quando o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de Timóteo, seu filho na fé, ele diz assim: sabendo de quem tem aprendido, sabendo de quem você tem aprendido, né? Da sua avó, da sua mãe e até comigo. Você aprendeu comigo, então você sabe que a fonte, as fontes que você obteve conhecimento são fontes sadias, confiáveis, e você deve se permanecer firme nisto. Firme e constante. Firmeza fala daquilo que não titubeia, que não balança, que não oscila, mas que está sempre firme. E constante é algo que tem sempre aquela batida, vamos dizer assim, uma marcha constante. É uma marcha que nem acelera e nem desacelera, mas ela vai naquela cadência, pam, 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 constantemente. O progresso é constante, é visível. E ele diz também, fazendo o quê? E sempre abundante na obra do Senhor. Nós temos que estar envolvidos nesta obra, independente de qual chamado que nós temos, em qual área o Senhor nos chamou para trabalharmos na obra, em sua obra, e fala de abundância. O que é abundância? Abundância é ter bastante, é a abastança, é muito, a abastança é da ideia de algo que você tem muito, que você tem bastante. E quando fala em abundância na obra do Senhor, é aquilo que nós fazemos para Deus e fazemos em grande quantidade. Veja, falamos em quantidade, mas não perdemos a qualidade. Não perdendo a qualidade. Porque a questão da obra do Senhor também não é somente fazer, mas como fazer. Sabendo o que fazer, a maneira que fazer, o tempo de fazer, tá bem? As atitudes, a motivação para fazer. E não é simplesmente fazer, mas um fazer que agrade a Deus e que também traga bons frutos daquilo que nós fazemos para Deus, tanto para Deus quanto para os homens. Então nós vemos aqui o primeiro ponto, o tempo dos juízes, a ausência de um líder e o ciclo de desobediência, e como quebrar esse ciclo de desobediência que automaticamente trará a opressão. Quando nós desobedecemos, nós nos distanciamos de Deus, consequentemente nós vamos atrair para nós não bênçãos, mas maldições, atrair perseguições,
está em problemas, e este ciclo ele tem que ser quebrado, e é usado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58a, dizendo que nós precisamos de firmeza e de constância e abundância. Firmeza, constância e abundância. Veja, são três características que devem transparecer na vida de um cristão. Primeiro, a firmeza. O cristão tem que ser firme, né, no seu trabalhar, ele tem que ser firme, ele tem que ser constante e ele tem que ser abundante. Hoje o que nós menos vemos é a questão da firmeza. Uma hora é, outra hora não é, uma hora está, outra hora não está, uma hora foi, outra hora não foi. Isso fala não questão de mas de oscilação, né? Como as ondas do mar. Elas oscilam, elas vão, elas vêm, à noite elas sobem, aumentam as marés, de dia baixam as marés. Então não há uma firmeza, não há uma constância, não há. Agora a abundância pode até ser que tenha. Mas veja, a constância é aquilo ali, é você ser, ainda que seja simples o trabalho que você faça, independente daquilo que você está fazendo, você tem que trabalhar com constância, você tem que estar sempre fazendo, sempre trabalhando, sempre colocando em prática. E a abundância quer dizer que nós precisamos fazer não em grande escala, com a ideia de que pelo muito fazer nós seremos vistos. Assim também como a Bíblia me ensina que a oração não é pelo muito falar que eu serei ouvido, mas com a qualidade das palavras. Então não é pelo muito fazer, mas pelo fazer com qualidade, tá? Com a motivação certa, com as intenções certas, com as palavras certas, como nós devemos fazer. Então nós vamos agora para o ponto de número 2. O ponto de número 2 ele vai falar sobre Gideão, o primeiro líder. Né? O ponto 2, Gideão, 3, Sansão. E o ponto de número 4, que será o último ponto, nós vamos falar sobre o ministério de Samuel. Veja, a primeira coisa que nós vemos e conhecemos de cor e salteado a questão de Gideão, é um homem que é chamado por Deus. É um homem que é chamado por Deus, ele está numa situação difícil, o povo está numa situação difícil, porém a sua história, ela é uma história maravilhosa, porque, veja, agora eles estão debaixo do jugo dos amalequitas, e os amalequitas sempre foram, todos os inimigos que nós vemos de Israel são povos cruéis, são povos sanguinários, são povos obstinados, são povos que não poupam esforços, não pouparam esforços para tentar destruir Israel. Nesse contexto, o Senhor chama Gideão, e nós temos a primeira característica interessante na vida de Gideão, e vamos falar sobre isso no seu ministério. Alguns veem isso como defeito, quando Gideão, a Bíblia diz que Gideão está malhando trigo no lagar. No lagar. Obviamente, alguns falam assim, mas a pessoa estava se acovardando, ela estava se assustando, ela estava assustada, ela tinha medo? Sim, em certa instância nós podemos pensar desse jeito. Porém, quando nós olhamos a grosso modo, nós vemos uma outra coisa totalmente diferente e que a lição nos traz a baila, nos traz a mente, nos traz aqui, destaca esta característica. Veja, apesar de ele estar malhando trigo num lugar onde não tem nada a ver, a lição nos traz a questão de algo importante na vida de um líder. Eu sempre tenho o costume de dizer que o líder ele já nasce líder, ele só é aprimorado, ele é capacitado, né? Ele é lapidado, mas o líder ele já se destaca líder. Veja que antes da capacitação nós vamos ver uma questão que o escritor ele chama como proatividade, ou coloca Gideão como uma pessoa proativa. O que seria isto? É uma pessoa que sabe resolver problemas de maneira autônoma e antecipada. O que é isto? Veja, é aquela pessoa que ele olha, ele vê a situação, ele pensa a situação e ele consegue. Autônoma, que eu posso colocar aqui sozinho, vamos colocar aqui uma pessoa como se ela estivesse sozinha. Autônomo, né? O autônomo é o cara que não tem patrão, é o cara que não tem... ele é o patrão, né? Não que ele não tem patrão, mas ele é o patrão. Então aqui é autônomo. Autônomo é aquela pessoa que ele não precisa de alguém ou de alguns
dizendo a ele o que ele deve ou não fazer, ou a hora que ele deve fazer. Veja que a questão aqui na vida de Gideão é que, apesar de todas as dificuldades, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Que era fazer o quê? Ele tinha que malhar o trigo, ele tinha que produzir, ele tinha que preparar, ele tinha que levar a comida, vamos dizer, o alimento para o povo, não somente para a sua família. Porém, ele achou uma maneira interessante de trabalhar sem que os amalequitas, porque a ideia dos amalequitas era sempre chegar, recolher tudo, toda a produção agrícola, toda a produção pecuária, toda a produção, toda a alimentação de Israel e levar embora, tomar como disposto de guerra ou como uma nação escrava. Mas, veja, uma qualidade interessante na vida de Gideão é que ele tem a capacidade, ou se comporta, ou pensa de modo antecipado. É aquele que prevê, sabe? O líder, ele antevê, ele prevê um problema, uma situação difícil, ou até uma situação boa, tá bem? Porque a questão aqui da previsão ou da antecipação, pensar antecipadamente, ela não traz somente a ideia de coisas ruins. Aqui o caso não era bom, não era fácil. Mas o líder de verdade, ele está sempre um passo à frente, vamos dizer assim. O líder de verdade, ele está sempre um passo à frente. Quer dizer que os seus liderados não serão pegos de surpresa, os seus liderados não sofrerão tanto as intempéries, vamos dizer assim, da vida. Por quê? Porque o seu líder, ele é uma pessoa que pensa à frente, ele está sempre um passo à frente, tanto dos seus liderados quanto das situações ou dos seus inimigos. Então nós vemos aqui uma situação interessante na vida de Gideão. E olhando no ministério do líder, ele faz o quê? Primeiro ele mostra a qualidade, né? O líder, ele mostra a qualidade, tá bom? As canetas são novas, né? Porque eu deixo ela aberta e ela dá uma secadinha. Mas veja, a primeira coisa que nós vemos aqui na questão da proatividade, do proativo, do Gideão proativo, daquele que se comporta ou pensa de modo antecipado autônomo, né? Ele não precisa, o líder de verdade, ele vê a situação, ele vê o problema e ele não precisa que ninguém chegue nele e diga o que ele precisa fazer ou o que ele tem que fazer. Pelo contrário, ele já antecipou-se, ele já pensou, ele já antecipou-se, e ele mesmo vai tomar a decisão, Gideão está malhando trigo no lagar, quer dizer, no lugar de prensar uvas. Aparentemente parece uma coisa difícil, aparentemente é algo errado, mas não é. Veja, era uma situação, a situação pedia uma solução emergente, Então ele fez isto. Então nós voltamos na vida do líder, a primeira coisa, depois nós vamos ver a questão da chamada, ele vai demonstrar qualidades. Um líder, ele se apresenta, ele é conhecido. Você vai ver o líder desde a infância, ele sempre vai estar se destacando, ele sempre vai estar buscando a posição da liderança, ele vai sempre estar buscando os primeiros lugares. Você vai ver que ele é proativo, ele já se antecipa, ele é autônomo e ele está sempre tomando, se você ver um líder nos esportes, um líder na escola, um líder religioso, então nós vemos aqui a proatividade, essa capacidade de quem se comporta ou pensa de modo antecipado. Ele nunca é pego de surpresa. Ainda que lá na frente a situação se demonstre um pouco pior daquilo do que ele pensava, porém, como ele já está antecipado, ele está adiantado, ele está um passo à frente, a situação ela vai ficar um pouco mais fácil de ser resolvida. Então, olhamos isso na vida de Gideão, e quando nós falamos aqui Israel na mão dos midianitas, nós vamos ver aqui um homem, então, se demonstrando as suas qualidades. Então, o líder Gideão, nós vemos aqui líder, apesar de que algumas situações, obviamente, como todo líder também, ele é precavido,
né? Ele sabe das suas limitações, ele sabe dos seus problemas, ele sabe até onde ele pode ir. Ora, e o corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que controla o seu medo, é aquele que sabe controlar as situações que o assustam. Então nós vemos aqui Gideão nesta situação. E quando o Senhor vê Gideão nesta situação, o que Deus faz? Deus o chama. É o ponto de número 2.2. Deus chama Gideão e o capacita. Então o interessante é que primeiro ele mostra as suas qualidades, ele mostra a sua qualidade, e depois o Senhor o chama, depois o Senhor... Sabe o que isto quer nos ensinar? É que Deus não trabalha com preguiçoso, com medo, com covarde, não é questão de medroso, com covarde. Deus não trabalha com vagabundos, ele sempre vai chamar quem está trabalhando. Tá bem? Deus nunca vai chamar ninguém que está deitado numa rede. Veja, a situação difícil, mas Gideão procurou um jeito de trabalhar, de produzir e manter a sua família, independente das situações. E o Senhor faz o quê? Então, agora o Senhor o chama e também ele o capacita. E a questão do chamado também, nós vemos aqui, por que vem a capacitação da parte de Deus? Por que Deus torna ele a capacitação e fala de nos deixar aptos? Né? Quando fazemos um curso de capacitação, quando fazemos algo que nos dá capacitação, quer dizer, nos torna ainda mais apto a desempenhar um determinado trabalho. Então, quando nós falamos de capacitação, é Deus pegando a pessoa, o líder, o homem, a mulher, o juiz, a juíza, e dentro das suas características, ele vai capacitá-lo, quer dizer, ele vai aprimorar algumas qualidades inerentes do líder, ele vai aprimorar estas qualidades, ele vai aperfeiçoar, ele vai lapidar este líder, fazendo o quê? Capacitando. Por quê? A primeira coisa que nós vemos é a questão da insegurança, tá bem? Apesar de ser um grande líder, apesar de ser uma pessoa proativa, mas todo líder ele tem a sua insegurança. Veja que ele vai colocar algumas desculpas, assim como Moisés fez, assim como Isaías fez, e grandes homens, grandes vultos que se dispuseram a trabalhar para Deus, ele sempre vai colocar alguma... não é nenhuma dificuldade, vamos dizer assim, impedimentos para Deus agir, mas ele vai colocar diante de Deus as suas inseguranças. Cada um de nós temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas, sabemos até onde podemos ir, e nós vamos colocar isso diante de Deus. Ora, quando Deus me chamou para uma determinada obra, minha esposa estava gestante de poucos meses, e eu expus essa ideia. Eu disse, mas Senhor, veja, eu tenho agora a minha esposa, tenho agora a minha filha mais velha, a minha esposa está gestante, e o que foi que eu ouvi? Cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Faz a minha obra, que eu cuido da tua casa. Veja, não quer dizer que nós deixamos de ser mais crentes ou menos crentes a partir do momento em que nós colocamos diante de Deus as nossas inseguranças. E o bom líder, ele reconhece as suas limitações. Ele não é um super-homem, ele sabe que ele não é um super-herói. Ele sabe que ele não é um arcanjo, um anjo. Não, ele sabe que ele é um ser humano. E como ser humano, ele tem as suas inseguranças. Veja, dentro desta capacitação também, o que acontece? Ele demonstra a sua humildade. A sua humildade, ele fala, olha, dá uma olhada na minha casa, dá uma olhada na minha família. É o menor de todo Israel e eu sou o menor da minha casa. Quando nós pensamos nisso, não é uma desculpa, não é uma autocomiseração, não, é humildade mesmo. Quando nós olhamos Samuel chegando na casa de Davi, quando ele vai falar com o pai, ele diz assim, olha, tem o menor, tem o mais pequeno, tem o mais novo. Quer dizer, ele fala de humildade, ele fala, pois então nós não vamos nos assentar sem que ele, Davi, chegue para ser ungido rei. Por quê? Porque na visão de Samuel, apesar de ser um grande líder, ele tinha uma visão também humana, ele também era um ser humano, e ele foi vendo os grandes, os primeiros, os mais velhos,
irmãos de Davi, dizendo, com certeza este é o rei, dá uma olhada, tem porte de rei, tem aparência de rei, tem a sisudez, o rosto sisudo de um rei. Deus disse, Samuel, você está totalmente enganado, eu não tenho nada a ver com esse aí. Ele vai chegar indo, e quando chega é totalmente diferente da visão que o profeta, que o último dos juízes e o primeiro dos profetas apresenta, que chega Davi. Davi chega ali. Então nós vemos aqui que dentro da capacitação, o líder de verdade, ele vai se mostrar humilde. Ele vai se mostrar humilde. Apesar de todos, veja, qual é o grande varão valoroso? Vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Isso poderia trazer um certo, não egoísmo, mas assim, dá uma infladinha no nosso ego, né? Na nossa, opa, Deus me chamou disto, Deus me qualificou como aquilo, mas não, ele continua dentro da sua humildade. Dentro da humildade ele fala, então está bem, vamos fazer o seguinte, vamos confirmar este chamado. Ora, nós sabemos que todos os grandes líderes, os bons líderes, eles sempre vão buscar uma confirmação da parte de Deus. Existem crentes esbaforidos, né? Eles vivem de maneira espalhafatosa, e a primeira profecia que eles ouvem, ou uma profetada, eles saem que nem maluco aí abrindo igreja, né? Os absalões da vida, se intitulando missionários, profetas, bispos e um monte de nome. Por quê? Porque eles estão ali, mas não. Veja, o líder de verdade, o que ele foi fazer? Ele foi buscar uma confirmação. Deus estava falando com ele, mas mesmo assim ele busca a confirmação. Primeiro ele vai no velo. Então é Gideão com Deus. Aqui no velo, no de lã, lá, né, no novelo de lã, antigamente falava novelo de lã, ele faz 2 votos, ele faz 2 testes com Deus. Ele diz assim, se o Senhor é comigo, então o resto vai estar molhado e o velo estará seco. Deus fez do jeito que ele quis. Se o Senhor, então vamos fazer o segundo, me desculpa, vamos fazer diferente agora. O velo fica seco e o vale em volta vai estar molhado. Maravilha, que lição interessante que nós aprendemos, né? Tudo pode estar molhado, tudo pode estar inundado, nadando, e você mais seco do que olho de jacaré. Em contrapartida, o mundo inteiro pode estar seco e você estar destilando óleo, derramando óleo, pingando azeite na presença de Deus. Isso é mais a guisa de curiosidade mesmo. Então, Gideão, ele faz aqui com Deus, aqui Gideão faz com Deus, esse Gideão, ele faz este teste com Deus, e depois Deus faz um teste com Gideão. Deus faz um teste com Gideão, que é a questão dos soldados. Ele tem 32 mil homens, Deus fala, é muito, leva isso aqui para lá, e sobra mais um tanto, aí leva para lá, até que sobra 300. Até que sobra 300 soldados de Gideão, os 300 de Gideão. E o que acontece? Por que Deus faz esse teste confirmando, apesar de que neste momento aqui Gideão fala assim, com 32 mil já não estava fácil, agora com 300 piorou. O Senhor não me deixou nem a porcentagem mínima, o Senhor não me deixou uma porcentagem mínima de soldados. Para quê? Para que ele entenda que tudo isso aqui é obra de Deus e não de Gideão. Para que tudo isso... Então, o bom líder, ele sempre vai entender que tudo que se passe, tudo que aconteça é obra de Deus e não dele. Apesar do chamado ser bonito, das promessas, apesar de toda a capacitação, apesar dos testes, tanto de Gideão com Deus, de Deus com Gideão, ele tem que entender que toda obra caminha na presença de Deus. Então nós vemos aí, Deus chama Gideão e o capacita. Quando falamos de capacitação, falamos dele estar cada vez mais apto a realizar a obra de Deus. Tá bem? Mas dentro da capacitação, o líder ele tem que saber, ele tem que se conhecer, ele tem que apresentar, ele tem que continuar humilde e ele tem que buscar confirmação. Tá? Não é porque alguém estava ali animadinho, viu você, achou você bonitinho e saiu profetando para você, saiu falando coisas e você sai acreditando, achando que tudo aquilo é verdade e não é. Vamos ver agora um juiz totalmente diferente,
que é o caso de Sansão, né? Enquanto, veja, inseguro, humilde, busca confirmação, nós vamos ver em Sansão alguém autossuficiente. Alguém autossuficiente. Porque, veja, a sua escolha, a escolha de Sansão, né, quando o Senhor vem falar com o seu pai, Manoá, ele vai apresentar o sacrifício. Ele vai apresentar o sacrifício e eles vão ter uma conversa. E ele pergunta o nome, Manoá pergunta o nome do ser celestial que está falando com ele. E ele diz assim, por que você perguntou o meu nome sabendo que o meu nome é maravilhoso, maravilhoso? E eu me lembro de Isaías quando ele diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Veja que interessante, aqui Gideão, ele tem uma escolha no momento de dificuldade. Já Sansão, ele vem com uma escolha antes do seu nascimento. Ele vem com uma escolha antes do seu nascimento. Quer dizer, Manoá é avisado do nascimento de Sansão, que agora será a ferramenta contra a opressão dos filisteus. Tá bem? E dentro desta escolha também, o Senhor os separa. Veja, a capacitação aqui é a questão do nazireado. O que era um nazireu? O nazireu, ele deveria viver uma vida santa. Como uma vida santa? Ele não podia tocar em cadáveres, ele não poderia beber bebida forte, ele não poderia chegar na navalha dos seus pelos, nem do rosto e nem da cabeça, ele não poderia ter uma união com mulheres que não fossem do seu próprio povo, mulheres, né? E nós vemos ele 2 vezes contraindo casamento com 2 mulheres pagãs, a segunda nós conhecemos como Dalila, né? E então nós vamos vendo uma situação totalmente inversa de Gideão. Por quê? Enquanto Gideão está se colocando diante de Deus, aqui buscando tudo, mostrando a sua humanidade, a sua humildade e buscando a confirmação de Deus, nós vemos em Sansão um homem totalmente autossuficiente. Seus pais vão chamar a atenção e ele simplesmente não leva em consideração, porque os pais lembram que ele é uma escolha de Deus. Que Deus foi falar com seu pai que levantaria este homem, este menino. Veja, e que nessa escolha de Deus também colocou ele para viver uma vida separada, uma vida na presença de Deus, que é chamado de nazireado, a lei do nazireu. O nazireu não podia determinadas coisas, né? Nós vemos aqui separado, uma vida santa, em que ele não podia estar perto de cadáver, não podia nem ir a velório, não podia isto, ele não podia aquilo. Ele vivia uma vida separada. Quando nós lembramos da questão da santificação, nós falamos de separação. Então, ele deveria viver nesta situação. Porém, veja bem, dentro desta autossuficiência deste juiz, o que acontece? Ele vai quebrando todos os votos. O que são os votos? Né? Tem pessoas que têm pavor de falar sobre isso aqui. Os votos aqui é tudo aquilo que havia sido combinado tanto com Deus com a família ou com Sansão, e Sansão também fez promessas de permanecer na presença de Deus. Porém, nessa autossuficiência, nós vemos aqui também uma displicência. A pessoa se torna displicente, né? Sabe o que é o displicente? Eu acho que está certo. Se não tiver, me perdoe, não sei se faltou essa aqui. Displicente é aquela pessoa que faz as coisas por fazer, sabe? Ele não tem nenhum tipo de preocupação em fazer bem feito. Então, na autossuficiência de Sansão, ele passa a viver uma vida displicente. Né? Uma hora ele vem, ele mata um leão, daqui a pouco ele volta na mesma carcaça do leão, ele pega o mel que tem ali, é formado um favo de mel, ele come o mel dentro de uma carcaça morta, ele não poderia fazer aquilo, ele vai se casar com Dalila, ele vai começar a viver um padrão de vida totalmente diferente daquele que Deus havia traçado para ele. E ele não ouve mais os seus pais, ele não quer mais saber, porque ele é o Sansão, ele é um cara
Quantos obreiros, quantos crentes, quantos servos de Deus, eles entram nessa situação, até porque o Senhor Deus o privilegiou com determinados dons, com determinadas capacitações, com determinadas aptidões, e isso faz, ao invés de nos tornar mais humildes e dependentes de Deus, nos coloca numa autossuficiência. E nós começamos a pensar que somos alguma coisa, que somos alguém. E nós vamos ver que isso aconteceu na vida de Sansão. Quantas vezes ele falou, vou me levantar e vou vencer os filisteus, como das outras vezes. Como das outras vezes. Porém, depois dele quebrar todos os votos e perder a unção e a força, né? Por que ele perde a unção ou a força? Porque os seus cabelos foram cortados? Não, porque ele revelou o seu segredo. Todos nós temos um segredo com Deus, temos um a sós com Deus, todos nós temos uma característica, algo que Deus colocou em nós, que nos leva para mais perto de Deus, nos dá uma intimidade, uma comunhão maior com Deus. E veja que a questão não estava só no comprimento, no comprimento dos cabelos de Sansão, ou de sua barba, ou do seu nazireado, mas algo que ele deveria ter guardado só para ele. Ele tinha um segredo com Deus, e quantos de nós não temos, né? E o diabo, ele vai sempre nos cutucar, ele vai sempre tentar fazer com que a gente abra a boca, porque ele não pode entrar na nossa mente, mas se nós falarmos, ele ouve, e ouvindo, ele vai agir em cima daquilo que nós temos, que nos garante a presença, na presença de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas. Então ele conta o seu segredo, tá bem? Por quê? Porque era um homem dentro da sua autossuficiência, da sua displicência, que não controlava a sua língua. Existem pessoas que não controlam suas línguas, eles não sabem ficar calados, eles falam gregos e troianos, eles não estão nem aí, eles saem, e todo mundo sabe que segredo que se sabe em dois não é segredo, porque o seu amigo, ele tem um amigo que tem amigos, e isto vai se tornando uma bola de neve. Então nós vemos aqui a diferença, veja, de alguém que vamos colocar aqui, que se esconde, que se reserva, né, que vai lá para o lagar para malhar o trigo, e de alguém que não controla a sua própria boca, vamos dizer assim, é um boca aberta. E isto trouxe a ele um desagrado muito grande, porque quando ele fala para Dalila simplesmente espalha para todos os filisteus, e agora ele se torna um escravo. Mas a misericórdia de Deus, ela é revelada em que o Senhor dá mais uma chance a Sansão. E a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que toda a sua vida. Imagina, só uma vez, com a queixada de jumento, foi mais de 1000, imagina quantos estavam dentro daquele templo festejando uma festa pagã e zombando de Sansão. Então nós vemos aqui a história de Sansão, nós vimos aqui na lição que diz Sansão, o nazireu de Deus, e depois a queda de Sansão. Veja, a parte interessante aqui, nós temos um chamado e vitória. Se bem que Gideão também, no final, disse, reina sobre nós. Ele disse, não, mas me faz um éfode. Quer dizer, ele mandou fazer para ele uma estola sacerdotal, e ele não era sacerdote. Então veja bem, apesar de todo o sucesso, infelizmente uma hora ou outra, se nós não tomarmos cuidado com isso ou com aquilo, acabamos vacilando em alguma coisa. No final, Gideão ele fala, não, eu não quero ser rei, mas faça uma estola sacerdotal, me faça um éfode, alguma coisa referente ao sacerdote, ao sumo sacerdote, ele não é. Também ele era um juiz. E isso trouxe a ele, no final, um determinado desagravo. Tá bem? Aqui nós temos um homem chamado, separado, mas um homem que não tinha humildade suficiente, né? A humildade suficiente para estar na presença de Deus, né? Nós vamos ver Sansão brincando constantemente com as coisas de Deus. Também o inverso da piedade.
Sansão tem uma vida ímpia. Por que ímpia? Porque ele passa a brincar com as coisas de Deus. Ele está tão seguro de si, de que ele vai ter vitória, de que ele nunca vai cair, que ele possa ser um brincalhão, um displicente, alguém que não liga e vai fazendo tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tá bem? Qual é o seu fim? Felizmente, derrubando o templo, se escorando nas duas principais colunas do templo pagão, e a Bíblia diz que ele matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Chegamos finalmente aqui a Samuel, outro grande juiz também, como nós já vemos, e também um homem que se mantém fiel. Veja, aqui nós vamos ver outra particularidade na vida deste juiz. Então nós temos aqui alguém que se coloca na presença de Deus como uma ferramenta para ser trabalhada. Aqui nós temos um juiz que se acha autossuficiente, que é o rei da cocada preta, né? E que infelizmente tem um ministério não tão vitorioso como poderia ser. E aqui agora nós temos Samuel, que é fruto de oração de uma mãe também. Então aqui nós temos Manoá, aqui nós temos o clamor do povo, e aqui nós temos a oração de Ana, que não poderia ter fim. Né? Lembramos aí de Eucana, Penina, todo o sofrimento dela e o seu voto. Ela disse: se o Senhor me der um filho homem, se o Senhor abrir a minha madre, eu vou entregá-lo ao Senhor, e ele vai trabalhar na casa do Senhor. Então estamos vendo aqui. O primeiro ponto que nós temos é Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Então nós temos aqui 3 ministérios, né, principais, exceto o ministério do rei, o resto ele tem todos ele na sua vida. Então ele começa com Saul aqui, né, já falamos de rei, depois o Senhor manda ele ungir a Davi. Mas Samuel ele tem esses três ministérios na sua vida, né? Sacerdote, ele fala de profeta e fala também de juiz. Como nós já dissemos, ele é fruto das orações de sua mãe. Tá bem? E ela, quando desmamou Samuel, ele leva ele para a casa do Senhor, e ali ele vai servir a Eli até a sua idade, até completar a idade para começar a trabalhar no templo. Né, para trabalhar. Temos ali Eli, Ofni e Finéias, seus filhos, homens ímpios, homens que não desempenharam um bom ministério diante de Deus. Por isso o Senhor levanta Samuel para estar agora liderando o povo. Tá bom? Quando nós falamos aqui, ele é o último dos juízes, né, porque depois disso nós vamos entrar numa parte interessante por causa da importância do ministério dele. E ele é o primeiro dos profetas, da linhagem dos profetas, como nós conhecemos aí, os 17, né? São 12 profetas menores, 5 profetas maiores, e ele começa o ministério de profeta, o ministério profético, para começar iniciado com Samuel, tá bom? Então ele é o último dos juízes, ele é o primeiro dos profetas. Tá bem? Outras características importantes que nós vamos ver. Por que eu disse que ele se mantém? Eu escrevi aqui que ele se mantém fiel ao ministério. Porque foi um profeta que enfrentou muita oposição, tá? Principalmente num momento importante da nação judia, da nação judaica. Veja, até aqui nós temos um governo teocrático, Theos, Deus, Deus, e Crácia, que é a palavra Kratos, né? Alguns jovens podem se lembrar dessa palavra. Então, Kratos, né, de Crácia, Kratos, é a noção de um governo, poder ou força. Aqui, no caso, a noção de governo era que Deus direcionava todas as coisas. Por isso, Theos, por isso Deus. Tá bem? Então, nós vemos aqui um dos pontos importantes. Uma dificuldade que ele encontra é que o povo vai se levantar e vai pedir um rei igual às outras nações.
Qual é a desculpa? Você, Samuel, já está velho e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Os seus filhos não andam nos seus caminhos. Quer dizer que o ministério de Samuel, assim como o de Eli, talvez os filhos de Samuel não fossem tão límpios como os filhos de Eli, mas o ministério de Eli ele é comprometido por causa dos seus filhos, Ofni e Finéias. E nós vemos no caso de Samuel a mesma situação, a reclamação do povo é esta: os seus filhos não andam nos seus caminhos, Samuel, então nós precisamos de um rei igual às outras nações. Por que ele se mantém fiel? Ele poderia ter ficado, ele ficou até indignado? Ficou, ele foi falar com Deus, ele disse, olha, e Deus falou para ele, Samuel, antes de te rejeitarem, antes dos judeus te rejeitarem, antes do meu povo te rejeitar, eles rejeitaram a mim. Eles não querem mais Deus no governo. Eles querem que um rei, eles querem que um monarca, eles querem que um homem conduza as suas vidas como as nações. Mas explique para eles. E Samuel humildemente vem e diz, olha, vocês terão um rei, o rei ele vai ser dono de quase tudo, dos seus filhos, de suas plantações, ele vai ter o domínio sobre todas as coisas, tudo que é de vocês vai ser dele. Tá bem? Enquanto que quando trabalhamos para Deus, vamos fazer aqui uma brincadeira, né? O que acontece é somente 10%, é somente 10% de tudo. Também, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando nós vimos as primícias e as festas disso e daquilo, era sempre assim. Porém, quando ele falou sobre os reis, sobre o monarca, e o primeiro dele é Saul, que é escolhido pela visão do povo, né? E infelizmente ele tem um reinado, apesar de todos os privilégios, Samuel o conduz, ele tem a confirmação de Deus, ele é levado para um arraial de profetas, ali profetizam para ele, né? Ele vai atrás das jumentas de seu pai que estão perdidas, mas acabam encontrando profecias, palavras boas, palavras interessantes, que Deus tiraria o seu coração de pedra, lhe daria um coração novo, um coração de carne. Deus fez muitas promessas, mas era um homem também. Saul, assim como Sansão, se nós formos comparar, é um homem também autossuficiente, é um homem que não tinha paciência, ele não tinha parcimônia, ele não sabia esperar, ele não sabia ser comedido, sabe? Ele entrava em desespero muito rápido e muitas vezes o Senhor Deus colocou ele à prova desse jeito. Veja, em determinado momento Samuel demora para chegar. Ele desesperado, ele vai lá, ele entra, ele quer oferecer sacrifício, ele quer ser sacerdote, ele quer entrar. Outra hora Samuel está indignado com ele, vai sair, ele cata pela roupa de Samuel, rasga a roupa de Samuel, e Samuel profetiza, diz assim também o Senhor vai rasgar o teu reino, vai dividir o teu reino, vai tirar das tuas mãos. Então era um homem que não tinha, ele era inquieto, ele não, vamos dizer assim, se trouxermos hoje para uma linguagem mais neotestamentária, ele não tinha fé. A fé, não tinha paciência. Enquanto Davi disse, espero com paciência, Saul não tinha esta paciência, não tinha. Ele se desesperava muito fácil, ele se descontrolava muito fácil. Então vejam bem, porém o problema não está só em Saul, o povo também, ele agora é um povo que está enfastiado, é um povo que está chateado, eles não querem mais que Deus controle a vida deles, e Deus também não obriga, também. Por isso eles saem da teocracia, onde democracia, Kratos, a noção do governo de poder e força, é Deus quem está sobre o povo, para ir para uma monarquia, colocar um homem sobre um trono, né, e dependendo do homem, e nós vemos em todos o tempo dos reis, homens que estavam na presença de Deus, homens que não estavam na presença de Deus, homens que levavam a nação de Israel para o sucesso, homens que levavam a nação de Israel para insucessos, e nós sabemos que tudo onde está o homem há problema, há dificuldade. Bem, então nós falamos aqui sobre o período o tempo dos juízes, tá bem? E nós falamos sobre a ausência deles, o que acontece na ausência dos juízes, né? O ciclo de desobediência.
e falamos sobre 3 grandes nomes, tá bom? Falamos de suas qualidades, falamos de seus defeitos, falamos de seus chamados, dos seus ministérios e de suas vidas na presença de Deus. E podemos tirar lições importantíssimas com isto. Tanto na dependência de homens e mulheres levantados por Deus para nos conduzirem, ou também Deus nos levantando para conduzirmos ou fazermos desempenharmos uma determinada obra, nos capacitando para isto. Tá bem? Então, usando os exemplos bons e também aprendendo com os exemplos ruins daquilo que nós vimos hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, a lição de número 7, se assim o Senhor nos permitir, e fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.